Salve, salve meus amigos, um abraço para cada um de vocês, um casaca no coração de todos. Estamos juntos para mais esse conteúdo, mais esse vídeo aqui no nosso canal Vascaíno desde sempre. Hoje mais cedo um pouco do que o de costume. Ontem, nessa segunda-feira e domingo, nós não gravamos vídeo, isso mesmo, você não ficou sem o vídeo, sem recomendação, não é porque eu deixei de gravar ou porque simplesmente a gente não faz mais conteúdo, não. Simplesmente pelo fato de que domingo e segunda-feira não tinham notícias, no plural, para falarmos do Vasco da Gama. Eu não iria abrir vídeo para vocês aqui no domingo para ficar repetindo coisa de sexta e de sábado, e na segunda para ficar repetindo nada de domingo, que era nada. Então nada vezes nada é igual nada, né? Então assim, preferi não gravar, porque teve gente trazendo um assunto antigo de SAF, conversa fiada mentirada, um monte de fake news aí que não tem informação, fazendo de conta que tem informação, gente inventando, cavando o nome de jogador que nem existe no mercado da bola para poder falar que tinha notícia do Vasco. Então assim, hoje de fato, nessa terça-feira, nós vamos trazer para vocês informações, notícias mesmo, sobre a venda da SAF do Vasco. Eu vou explicar para vocês o que está rolando, tem muita mentira acontecendo aí na rede social. Vamos falar sobre Thiago Mendes, que está muito próximo de ser anunciado como jogador do Vasco da Gama. Felipe Coutinho, muito próximo também de assinar um novo contrato com o Vasco, foi liberado do Aston Villa, a gente vai falar sobre isso. E o Vasco que recusou uma proposta pelo zagueiro Luiz Gustavo. Vamos falar também sobre o amistoso entre Vasco e Montevideo Wanderers, sobre o jogo pelo Campeonato Brasileiro entre Vasco da Gama e Botafogo, e é claro, sobre Evangelos Marinakis e Andrea Radrizzani envolvendo a Vasco SAF, tá meus amigos? Então de tudo isso, aperte seus cintos, vamos embora, se prepara, vem comigo que está começando mais um Madruga Vasco. Bom, meus amigos, é isso aí. Bom dia, bom dia, bom dia. Tamo junto aqui pra gente dar início, já começando a falar do nosso gigante da colina. Galera, a primeira coisa, eu vou pedir para você deixar o seu joinha, o famoso gostei, e se inscrever no canal. Quero agradecer ao meu amigo Beto Nascimento, que se tornou membro aqui do canal. Deus abençoe, meu irmão, tamo junto. Beto Nascimento, gente, que trabalha embarcado, então ele tá vendo o nosso conteúdo sempre de vários lugares diferentes do planeta. Hora da Noruega, hora de outros pontos ali do oceano, há pouco tempo aqui na Argentina, e aí vai no Ushuaia, e aí vai para os lugares aí, né, sempre viajando e levando o nome do nosso Vascão, assistindo o nosso canal. Tamo junto, Beto Nascimento, que se tornou membro aqui no canal. Um abraço para você, meu irmão. Tamo junto, meu querido. Gente, agradeço também a audiência de cada um de vocês que se inscreveram, que se tornaram membros aí. Que Deus abençoe. Muito obrigado pelo comentário de vocês também, pelo engajamento. Meus amigos, vamos agora dar início aqui a esse vídeo dessa manhã de terça-feira, primeiras horas agora de madrugada. Se tratando da primeira coisa, eu quero falar com vocês sobre Vasco da Gama e Botafogo, jogo que acontece pelo Campeonato Brasileiro, está marcado para o dia 12 de julho, nesse mês agora que estamos adentrando. Essa partida está marcada para acontecer em Brasília, no Mané Garrincha. Porém, todavia, entretanto, existe uma possibilidade de o Botafogo dar uma férias coletivas para os seus jogadores. Esse jogo poderia ser remarcado. A princípio, marcado para o dia 12 de julho, lá em Brasília, no Mané Garrincha, podendo ser remarcado para uma outra data, caso a diretoria do Botafogo dê férias, né, para o seu grupo. Eles que voltaram do Mundial de Clubes, inclusive o treinador do Botafogo acabou aí saindo do clube, né, muita coisa acontecendo, então vamos ficar ligados nessa situação envolvendo o Clássico Carioca pelo Campeonato Brasileiro. Meus amigos, teremos agora no próximo dia 5, né, isso mesmo, já no próximo fim de semana, o nosso Vasco entra em campo pelo o jogo da paz aí, né, o jogo amistoso contra o Montevideo Wanderers do futebol uruguaio. O Vasco que vai fazer, no caso,
essa partida lá no Rio Grande do Norte, onde tem muito vascaíno, diga-se de passagem. Esse jogo que acontece na Arena das Dunas no próximo dia 5, às 5 horas da tarde. E olha só, para você que não vai estar lá no Rio Grande do Norte para assistir esse jogo em loco, diretamente do estádio, né, você pode assistir essa partida amistosa entre Vasco da Gama e Montevideo Wanderers pelo Premier. Isso mesmo, o Premier vai transmitir esse jogo amistoso do nosso Vasco da Gama no próximo dia 5 de julho. Meus amigos, dito isso, agora eu quero falar com vocês aqui sobre o zagueiro Luiz Gustavo, porque a gente tomou conhecimento há alguns dias do que o Al-Ahly, o Shabab Al-Ahly, lá do Catar, teria interesse na contratação de Luiz Gustavo. E a gente acaba de tomar conhecimento, começou a ser divulgado nas redes sociais agora há pouco, de que Luiz Gustavo recebeu uma proposta oficial do Shabab Al-Ahly, tá? Mas o Vasco, nesse primeiro momento, teria recusado a pedida ali do clube do Catar, tá? A proposta não foi divulgada, os valores não foram revelados, né, para a gente saber de fato qual teria sido a proposta do clube árabe, mas a informação que temos no primeiro momento é que a diretoria do Vasco entende que o valor oferecido seria um valor baixo por um jogador de 19 anos que já está conseguindo performar na equipe principal do Vasco da Gama, né? Chegaria lá na Arábia para agregar muito no clube deles, então o Vasco endureceu. Neste momento não tem negócio, tá? O Shabab Al-Ahly tentou a contratação do Luiz Gustavo, os valores não agradaram à diretoria do clube. Por enquanto, Luiz Gustavo permanece, segue como jogador do Vasco da Gama, como já mencionei. Ele que é cria da base do nosso clube e tem apenas 19 anos, chegou a ser titular num período ao lado de Lucas Freitas e ao lado também de João Vitor. Agora com a volta do Lucas Freitas, né, a nossa zaga voltou a ser Freitas e João Vitor, mas Luiz Gustavo vem jogando, vem alternando na nossa linha defensiva ao longo dessa temporada de 2025 e, esse, é claro, vem despertando olhares, interesses de clubes do futebol brasileiro ou também de outros países, como é esse caso que é lá da Arábia Saudita. Vamos ficar ligados nisso aí. No primeiro momento o Vasco então recusou a proposta do Shabab Al-Ahly por Luiz Gustavo. Meus amigos, se tratando de Felipe Coutinho, tomamos conhecimento na manhã de ontem, dessa segunda-feira, mais ou menos na hora do almoço, de que o Aston Villa rescindiu o contrato com o Felipe Coutinho, corroborando com aquilo que a gente já havia trazido para vocês há vários dias atrás, né? Eu já havia informado isso para vocês, tinha muita gente dizendo que o Aston Villa não vai liberar o Coutinho, não sei o que, porque o Aston Villa quer emprestá-lo novamente, o Aston Villa quer vendê-lo. E eu ainda falei, gente, não estamos falando de um produto, de um objeto, estamos falando de um ser humano. E a palavra do Coutinho nesse caso conta muito, porque o Aston Villa deve muito dinheiro para ele. E foi o que aconteceu, a palavra do Coutinho prevaleceu, porque ele chegou para os ingleses e falou, olha, quero ficar, I'm here in Brazil, né? Quero ficar aqui no Brasil, né? Quero player and Vasco, né? Quero jogar no Vasco, né? Então ele falou que queria ficar no Brasil, queria jogar no Vasco. O Aston Villa então chegou a um acordo com o Kia, o empresário do Felipe Coutinho. O Kia fez um esforço tremendo para trazer o Coutinho para o Vasco no ano passado. Já estava trabalhando nessa renovação, nessa rescisão de contrato do Felipe Coutinho junto ao Aston Villa há meses, há semanas, tá? A gente já havia trazido isso para vocês. O Kia tranquilizou a diretoria do Vasco, falando, olha, tá tudo encaminhado lá, né, para que isso aconteça. Essa notícia chegou até nós, a gente trouxe para vocês aqui no canal, logo que saiu na semana retrasada, semana passada, que o Vasco trabalhava com a possibilidade de renovar o empréstimo, mas o foco do clube mesmo era a permanência em definitivo do Felipe Coutinho, uma vez que existia a possibilidade do Aston Villa e o Coutinho chegarem num acordo. E isso aconteceu nessa última segunda-feira, domingo, aí nesse fim de semana aconteceu essa situação. Aston Villa, o empresário do Felipe Coutinho chegaram em um denominador comum, segundo a mídia inglesa já está afirmando, né? E o Coutinho não é mais um jogador, atleta do Aston Villa da Inglaterra. Com isso, ele fica livre no mercado para assinar contrato empregatício, vínculo com qualquer clube o qual o atleta deseje e queira o jogador, é claro. Neste caso, o nosso Vasco da Gama.
No mínimo, gente, essa renovação aí com o Vasco, no mínimo de 2 anos, viu? Já vou adiantando para vocês, aí é um projeto que o Vasco tem para com o Felipe Coutinho. Felipe Coutinho quer voltar a vestir a camisa da seleção brasileira. Se ele vai jogar bola para isso, se ele vai arrebentar com a camisa do Vasco, aí já é outra história, só Deus sabe, a gente não sabe, né? Mas ele tem a vontade. Qualidade técnica para isso, a gente sabe que o Felipe Coutinho tem. A parte física dele, que não está no seu melhor desde que chegou, agora ele está se reencontrando, está encontrando a sua boa forma, o seu ritmo de jogo. A tendência é que isso evolua para melhor, a gente torce para que sim, né? E então o que acontece? Com a chegada do Carlo Ancelotti aqui na CBF, né? Na seleção brasileira, e o Carlo Ancelotti tendo um olhar mais carinhoso para os jogadores que estão atuando aqui no Brasil, o Felipe Coutinho, como há pouco tempo estava na Europa e jogador de 2 Copas do Mundo, né, de uma Copa do Mundo, né, e iria para 2, não, de 2, de fato, 2 Copas do Mundo, iria para a terceira Copa, mas não foi na última Copa porque teve uma lesão no joelho. Então o Felipe Coutinho entende que consegue uma vaga na seleção brasileira, então passa por esse projeto aqui no Vasco da Gama. Além disso, a gente sabe que tem também atrelado a isso a imagem do Felipe Coutinho, a Nike, porque a Nike hoje é a fornecedora do Felipe Coutinho, assim como o Neymar tem contrato com a Puma, e assim a gente vai falando sucessivamente de outros jogadores. O Felipe Coutinho ele tem contrato com a Nike. A Nike, como vocês já sabem, tem acordo com o Vasco da Gama, será a nova fornecedora a partir de 2026. Então existe um projeto também de marketing muito grande por trás de tudo isso, da marca Vasco da Gama com a marca Nike. A gente sabe que vai haver uma loja, uma mega loja exclusiva do Vasco com a Nike, parcerias também com a Centauro, né, um enxoval novo sendo lançado. Então tudo isso passa pela permanência do Felipe Coutinho, que será o garoto propaganda da Nike aqui no Vasco e no Brasil. Diga-se de passagem que o contrato do Vasco com a Nike será o maior do futebol brasileiro e o maior também aqui da América do Sul, tá? Contrato do Vasco da Gama com a Nike. Será um contrato extraordinário que a Vasco da Gama SAF está fazendo com a Nike, visando todo esse portfólio aí, né? Eu não estou falando só de dinheiro, mas eu estou falando de visibilidade, de propaganda, de marketing, do dinheiro investido, das metas, dos royalties, de tudo, né? E o Coutinho passa por essa situação. Então, a situação é a seguinte, tá? Aconteceu o que a gente já previa. Aston Villa e Felipe Coutinho, segundo a mídia da Inglaterra, já teriam chegado a um acordo. O jogador não pertence mais ao clube inglês, está livre no mercado, deve assinar nos próximos dias sua renovação de contrato com o Vasco. Agora, então, não deve ser, obviamente, não será um contrato de empréstimo, mas sim um contrato em definitivo, com multa rescisória e etc. Né? A princípio, de pelo menos 2 anos aí, a renovação de contrato do Vasco da Gama com o Felipe Coutinho, ele que tem apenas 33 anos, tá, gente? Fica a notícia para vocês. Agora, outra contratação muito próxima de ser sacramentada, perto de ser anunciada. Eu estou falando do volante brasileiro, meio-campista, camisa 8, Thiago Mendes. Isso mesmo, o Vasco se aproximou. Semana passada o Vasco já tinha avançado nas tratativas de negociação e agora, nesse fim de semana, o Vasco conseguiu aí galgar, né, mais degraus nessa situação. Muito perto do Vasco anunciar a contratação do meio-campista Thiago Mendes, brasileiro de 33 anos, como a primeira contratação nessa janela de futebol aqui, do futebol brasileiro, em julho. Tá? O Thiago Mendes, como eu já mencionei, tem 33 anos. Ele chegaria no Vasco, a princípio, com um contrato de 2 anos a 2 anos e meio. Essa situação parece que está sendo ainda discutida, né? Está sendo ali negociada entre as partes. Ele que começou sua carreira lá no futebol do Goiás, né? Com a camisa do Esmeraldino, foi transferido para o São Paulo no valor de mercado em 1 milhão de euros na época. Depois do São Paulo, ele foi transferido para o Lille, foi jogar lá na França, 9 milhões de euros já na transação. Do Lille, ele jogou bem ali, mostrou seu futebol, foi jogar no Lyon.
O Lyon simplesmente pagou 22 milhões de euros pelo meio-campista Thiago Mendes, né? Mais de 120 milhões de reais, 130 milhões de reais aí, o valor pago pelo Lyon no Thiago Mendes. E agora a última transferência dele foi para o Al Rayyan, né? Que pagou aí 4 milhões 210 mil euros, mais ou menos aí uns 25 milhões de reais que o Al Rayyan pagou para ter o meio-campista Thiago Mendes. Thiago Mendes, que estava sem clube, o contrato dele se encerrou, terminou agora em junho, esse mês que se findou, né, com o clube árabe, estava livre no mercado. O Vasco, né, se aproximou do jogador e avançou nas tratativas, muito próximo de anunciar o Thiago Mendes como novo reforço. Ele tem um histórico de lesão na carreira, né? As mais recentes foram na temporada 23-24, ele teve uma lesão desconhecida ali, ficou 48 dias fora dos gramados, tá no site Transfermarkt, tá, meus amigos? Já na última temporada, na atual temporada, né, 24-25, ele teve uma lesão na coxa. Essa lesão na coxa já foi mais grave, já o deixou 140 dias fora dos gramados. Então o Thiago Mendes, que se recuperou de uma lesão na coxa, voltou a atuar, tinha contrato com Al Rayyan até agora junho, no início de junho, o contrato terminou, ele cumpriu, não permaneceu por lá, quer voltar a jogar no futebol brasileiro. O Vasco entrou na parada e está muito próximo então de anunciar a contratação do Thiago Mendes. Só para reiterar, a princípio seria um contrato de 2 anos a 2 anos e meio. Tá? A única coisa que me chama a atenção no tempo de contrato do Thiago Mendes é essa questão da lesão, né? Ele teve uma lesão na última temporada, aí no ano passado, deixou ele quase 6 meses fora dos gramados, né? Já voltou, foi uma lesão na coxa, né? O pessoal, mas ele tem histórico de lesão, não sei o que. Ô, gente, jogador de futebol, na grande realidade, todo jogador tem um histórico de lesão. Alguns mais lesões, outros menos lesões. Tem jogador que quando chega aos seus 23, 25 anos já teve 6, 7 lesões. Tem jogadores que chegam aos seus 32 anos com 3, 4 lesões. Mas lesões todos os jogadores têm na sua carreira. Alguns mais, outros menos. Eu não vejo nada de outro mundo essas lesões que o Thiago Mendes teve. Lesão na coxa, acontece. O Dimitri Payet teve uma lesão na coxa no Vasco da Gama. Né? O complicado quando é LCA, né? Ligamento cruzado anterior, toda essa situação que a gente sabe que é quase um ano que o cara fica sem jogar. Depois, quando o cara volta, às vezes não volta tão adaptado. A gente vê o caso do Felipe Coutinho, como o Coutinho demorou aí quase 2 anos para conseguir voltar mais ou menos ainda a jogar aquilo que ele jogava, né? Então, assim, a única questão que pega no tempo de contrato entre Vasco da Gama e Thiago Mendes seria a questão de lesão, mas eu não vejo como um empecilho. A última lesão dele foi na coxa, já está recuperada, foi tratada. Ele queria voltar para o futebol brasileiro, tá? Não é que o Al Rayyan desfez dele também, não, porque se ele quisesse ficar lá, ele teria ficado, mas ele queria também voltar aqui ao futebol brasileiro, aqui a voltar a jogar na América do Sul. Surgiu essa conversa com o nosso Vasco da Gama. Vamos aguardar, ficar ligadinho aí. Ele que é o famoso volante, camisa 8, né, joga com o pé direito. Né, eu acho que seria uma boa contratação, jogador de experiência, tem uma ótima saída de bola, tem visão de jogo, faz bons lançamentos, tem uma boa marcação, não é aquele pitbull, mas tem uma boa marcação, né? E também chega ali, se aproxima da área do adversário, né? Característica ali parecida com o Tietê, com o Jair, com o Paulinho Paula, né? Aquele jogador de segunda volância mesmo, né? Então eu vejo com bons olhos. A questão é qual o Thiago Mendes que está chegando aqui no Vasco, né? Será que vai ser aquele Thiago Mendes do Lille, do Lyon, do São Paulo? Ou será que vai ser um Thiago Mendes que joga um jogo aqui, fica outro jogo fora, daqui a pouco joga outro jogo ali 10 minutinhos só no segundo tempo, aí fica 2, 3 jogos sem ser relacionado, depois relaciona de novo, que nem, por exemplo, tá sendo aí o Jean Davi, que nem foi o Souza, que nem é o caso do Alex Teixeira, essas situações. Então a gente faz essa questão. Será que vai chegar
ok, 100% físico, já adaptado, vai chegar, beleza, vestir a camisa e entrar nesse time, já para poder colocar dúvida na cabeça do Diniz. E agora? Vou tirar quem do time pro Thiago Mendes, né? Tá jogando bem, exemplo, né? Ah, tá jogando bem. Quem que eu vou tirar? Vou tirar o Tietê, vou tirar aqui o Paulinho, vou tirar o Jair, né? Ah, vou colocar o Thiago Mendes junto com o Hugo Moura, não, vou colocar o Thiago Mendes junto com outro volante e coisa e tal, né? Tem essa questão aí. Então, assim, ou vai ser aquele jogador que vai chegar, como eu falei, vai chegar e joga um jogo, fica 2, 3 jogos fora e entra um pouquinho aqui, entra um pouquinho ali e fica ali no elenco sumido. Aí não, a gente quer o Thiago Mendes que eu quero, né? Que se for, que eu acompanhei o início da carreira dele, aquele do São Paulo, aquele do Lille, do Lyon, né? Seria uma boa. Não sei, vamos aguardar. Tem gente que fala assim, ah, o cara tá velho. Não, não tá velho. 33 anos é uma idade avançada? É, mas se o cara tiver comprometimento, for um cara profissional, cuidar da saúde, treinar todos os dias com seriedade, o cara consegue jogar bola em alto nível sim, gente. Consegue sim, tá? Depende muito mesmo da própria vontade do jogador, do próprio jogador. Então vamos ficar ligado nessa situação aí, perto de ser anunciado como jogador do Vasco, o Thiago Mendes. Meus amigos, notícia boa, Guilherme Estrela e David treinam já normal com o grupo. Tá? O Vasco não tem mais nenhum jogador no departamento médico. Ótima notícia, diga-se de passagem. E o nosso elenco segue treinando, se preparando aí para o amistoso diante o Montevideo Wanderers. E é claro, a gente já está ligado aí no jogo contra o Botafogo. Estamos ligados na decisão pela Sul-Americana contra o Independiente Del Valle. E vamos que vamos, né? Meus amigos, agora eu quero falar com vocês sobre a SAF. Tá? Porque olha só. Chegou o final de semana, as notícias foram diminuindo, foram acabando ali a conta-gotas, né, as notícias do Vasco da Gama. Nessa última segunda-feira e no último domingo. O que acontece é que muito criador de conteúdo ficou sem assunto devido à falta de notícias reais, verdadeiras, oriundas do Vasco da Gama, e começaram a ressuscitar pautas, né, pegar coisas antigas que estavam ali adormecidas, trazerem à tona novamente para dizer, olha, tem um assunto aqui, né? Para chamar a atenção do torcedor do Vasco da Gama. E o que chama a atenção do torcedor do Vasco da Gama hoje? Quando você fala às vésperas de uma janela de transferências, quando você fala que o clube está perto ou está próximo de ser vendido e que existe um possível investidor que venha a injetar milhões aqui na SAF do clube, o torcedor já fica com os olhos brilhando e já imagina que pode chegar aí um primo rico com a mala cheia de dinheiro para montar um timaço para o Vasco da Gama. Então o que acontece? Certos criadores de conteúdo começam a reviver, a renarrar ou até mesmo recriar certas narrativas, como por exemplo, Andrea Radrizzani quer investir no Vasco da Gama. Seria um investimento a princípio de 2 a 3 anos para revender em 5 anos, junto com um portfólio e um conglomerado com vários empresários. Manchetes como essa que eu acabei de falar, ou manchete como essa que eu vou mencionar para vocês agora. Evangelos Marinakis tem conversas bastante avançadas com o Vasco da Gama e NDA assinado também com a SAF do clube. Após algumas conversas em fevereiro e pedido de informações sobre a SAF, as tratativas esfriaram e até o momento não fez nenhuma proposta formal pelo clube de futebol carioca. Vocês entenderam? São narrativas antigas, na verdade desde novembro do ano passado, agosto, setembro, lá naquela coletiva que o Pedrinho fez, que o Pedrinho falou que ia processar o Zé Colmeia e coisa e tal, vocês lembram? Lá no ano passado. Pois bem, gente, são narrativas que estão trazendo do ano passado, gente, do começo desse ano para agora, para dizer para você, torcedor, temos a informação, o italiano falou que vai investir no portfólio conglomerado, ele vai arrecadar o fundo lá e 2, 3 anos ele vai botar dinheiro no clube para 5 anos revender a SAF, um negócio parecido com o que o Ronaldo Fenômeno fez no Cruzeiro, aí vem estourar porque o Marinakis tem o NDA na SAF. Gente, numa boa, ei, torcedor do Vasco, olha para mim aqui, ó. Eu aqui, ó. Tenho 33 anos, não sou jornalista, tá? Não sou jornalista, sou torcedor do Vasco. Criei esse canal aqui porque eu estava de saco cheio de ver supostos torcedores todo dia falando mentira para geral aqui na internet sobre o Vasco da Gama. E eu criei esse canal para falar a verdade para você, torcedor, e para dar minha opinião. Tá, meus amigos? Então vamos lá. A grande verdade sobre a SAF, que eu estou falando isso para você desde quando eu criei o canal, há mais de 2 anos. A SAF do Vasco não vai ser vendida como
do dia para a noite, como se vende um carro, como se vende uma casa, um apartamento, um terreno. Não é por aí. Não estamos falando de uma venda de 100 mil, 50 mil, 10 mil, 200 mil, meio milhão, 1 milhão de reais. Estamos falando de uma venda de uma instituição, de um clube de quase 130 anos de história, uma torcida de mais de 25 milhões de torcedores, bastidores políticos pegando fogo dentro do Vasco, um processo envolvendo a SAF do clube correndo na 4ª Vara Comercial do Rio de Janeiro, uma mediação acontecendo na Fundação Getúlio Vargas, a 777 investigada no mundo inteiro, a EQEP também pelo meio afora, um monte de coisa errada dentro da SAF do Vasco, que ainda tem que ser apurada, que ninguém está falando disso. Tem muita coisa errada na SAF do Vasco, que não está sendo apurada, está passando batido. E a turma está colocando como se fosse fácil. Ah, vamos vender a SAF do Vasco, vai vender, o investidor vai chegar aqui. A turma pinta a situação como se fosse assim, ó. Vai chegar um investidor, ó gente, ó, só faz de conta, pelo amor de Deus, torcedor, ó. Vai chegar um investidor aqui e ele vai colocar 2 bilhões de reais na SAF do Vasco da Gama, vai comprar 51% dos direitos econômicos da SAF, vai ser o novo mandatário, o clube associativo vai ficar com 49%, e eles logo de cara vão trazer aí 11 jogadores vindo da Europa, de clubes multicampeões, e vão montar aí uma seleção para o Vasco da Gama, para o Vasco já no próximo Mundial de Clubes, tá lá disputando a competição mais poderosa de clubes da FIFA. A narrativa da turma é essa, mas não é assim que funciona. Existe uma confusão muito grande na justiça. O investidor não vai chegar aqui do dia para a noite com isso tudo que está acontecendo no clube, que eu já acabei de falar para vocês, e sair comprando à torta e à direita, fazendo pix, assinando cheque, sei lá o que é mais, para amanhã ou depois ele ter surpresa na justiça, ele ter problema jurídico, ele ter problema de jurisprudência. Isso não existe, gente. Vamos parar de dar palco e acreditar em vagabundo mentiroso. Porque a pessoa que gosta de ser vagabundo, de ser mentirosa, é problema dela. O problema não é o mentiroso contar mentira. O problema é a turma dar ouvido para mentira, sabendo que é mentira, mas querendo acreditar que aquilo é uma verdade e fica dando ibope. É isso é que não pode, porque aí você alimenta uma mentira. Você alimenta uma situação que não era para existir, e essa situação passa a ser alimentada rotineiramente por 20 e tantos milhões de consumidores, que somos nós, os torcedores, e a turma que faz isso fala, opa, valeu a pena, consegui muito like, consegui muita visualização, bastante engajamento. E a turma, o que acontece? Entra num ciclo vicioso e não para de fazer. Aí hoje é esse assunto, amanhã é outro assunto, depois é outro. Aí vai pro assunto de jogador, os caras vão botar jogador que não tem nada a ver, só para ganhar mídia, bum. Aí vão falar de São Januário, os caras vão botar investidor para comprar o Neymar Whites, que não tem nada a ver, só para poder o quê? Ganhar like, bum. Então assim, será que falta também um pouco de nós torcedores, a gente acordar e parar de dar ibope para isso? Ou será que falta também um pouco de vergonha na cara de certos jornalistas ou certos pseudo-torcedores do Vasco que ficam o tempo todo brincando com o imaginário e com o emocional, brincando com o amor de uma torcida? Eu acho que é um pouco de cada coisa. São influencers e jornalistas brincando com o amor da torcida e o torcedor carente e sabe que está sendo enganado, mas acaba gostando de ouvir aquela história, né? Aquela conversinha afiada, né? No pé do ouvido. Me parece isso. Tá? Então, só para deixar bem claro, não tem conversinha nenhuma com o Radriziani, nem com o Marinakis. A situação é a seguinte, o Radriziani é supostamente seria um dos investidores que teria NDA assinado com o Vasco da Gama, mas não estaria no páreo para comprar a SAF do Vasco, até porque a Atalanta, o clube que ele comprou, Atalanta não, a Sampdoria, que é o clube que ele comprou, está rebaixado do rebaixado lá na Itália. Tá? E a situação do Marinakis esfriou, porque tem toda essa questão na justiça acontecendo aqui no Rio, com o Vasco da Gama e a 777 e a EQEP, tá? E outra coisa, o Marinakis neste momento tem lá o Nottingham Forest, que vai jogar uma Champions League nessa próxima temporada, que fez uma brilhante temporada no campeonato inglês, na Premier League, né? O Marinakis está focado no Nottingham Forest. Ele está focado no clube dele lá na Inglaterra, ele está focado lá no clube dele
na Grécia, né? E ele está focado também de toda essa situação aí das SAFs dele. A SAF do Vasco nesse momento para o Marinakis é um grande ponto de interrogação pelo que eu estou falando. A questão toda jurídica que envolve. Tá? O Radrizzani já tinha ficado para trás lá no início, pode ser que ele pinte amanhã ou depois e compre a SAF, mas neste momento não está no páreo. E o Marinakis, gente, não é culpa dele também essa situação toda. A questão toda é, o Vasco tem que desatar esse nó na justiça. E a turma está achando que é fácil. E não é assim. Tem esse problemão para resolver na justiça para depois pensar em vender a SAF. Fica então para vocês todas essas notícias do nosso Vasco da Gama. Estou ficando por aqui, me despeço de vocês, agradeço a vocês pela audiência, pelo carinho também. É um prazer enorme estar aqui para falar com vocês sobre o nosso gigante da colina. Muito obrigado e tamo junto. Porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre. Valeu e valeu, Vasco!